Olá, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Vânia Araújo, psicóloga, trainer em desenvolvimento humano. E hoje eu tô aqui já para começar uma pequena reflexão do ano de 2025 com vocês. Exatamente, a gente começar agora já fazer uma reflexão, que tal a gente antecipar essa reflexão de 2025? Mesmo que esteja aí no meio da correria de final de ano, a gente não precisa esperar até o começo do ano para que a gente só faça essa reflexão lá. A gente pode fazer essa reflexão agora, a gente pode começar a fazer essa reflexão agora, né? E assim, a pergunta é: o que você tá se cobrando demais por não ter feito tudo o que você gostaria? Ou você está reconhecendo o quanto importante foi dar aquele primeiro passo? Talvez você não esteja com 100% do que você gostaria de estar. Talvez você não esteja é, conseguindo dar um passo com relação àquela meta que você colocou para você no início do ano. Mas, assim, o auto-perdão e a autocompaixão também é muito importante nesse processo, sabe, gente? Porque, assim, às vezes a gente se penaliza tanto e a gente esquece de olhar para as coisas que a gente conseguiu evoluir. E às vezes nem estava lá dentro das nossas metas daquele ano, e tanta coisa a gente conseguiu evoluir também fora das nossas metas. E isso a gente é importante reconhecer. Às vezes eu coloquei uma meta lá para mim no começo do ano, mas não consegui nem 20%, mas eu consegui 10%. Eu coloquei uma meta, mas eu não coloquei, não foi exatamente aquela meta que eu coloquei em prática, mas eu consegui colocar alguma coisa parecida. Ou então eu não consegui colocar nenhuma das metas que eu coloquei lá no papel, mas eu evoluí tanto em tantas outras coisas. E o próprio ciclo da vida, a própria vida vai fazendo que às vezes a gente vá direcionando a nossa vida para um olhar diferente naquele ano. Às vezes a gente coloca tantas metas e a vida faz tanto desvios com a gente, pessoas que se vão, pessoas que chegam, situações que acontecem, novos ciclos, novos trabalhos, tantas coisas, amizades novas, é, enfim, pessoas, passeios e tantas circunstâncias que acontecem com a gente ao longo de um ano. Então a gente precisa olhar com um olhar um pouquinho de copo cheio, né, para nossa reflexão desse ano, para a gente entender sim que nós evoluímos com plena certeza. Talvez não no que a gente se permitiu e colocou como meta para esse ano, mas a gente evoluiu em tantos outros pontos. E ter esse olhar carinhoso faz muita diferença, gente, faz muita diferença. Porque senão a gente pega aquele famoso chicotinho que eu costumo brincar, às vezes nos treinamentos, nas palestras que eu dou, né? E a gente pega aquele famoso chicotinho dentro de uma gaveta que todos nós temos lá o nosso chicotinho de autoflagelo, e a gente começa a bater na gente mesmo, se culpando por tudo que a gente não conseguiu fazer, se culpando pelas coisas que a gente não evoluiu, se culpando pelas metas que a gente não conseguiu concretizar em 2025, ou seja lá em qual for o ano. E é claro que a gente não precisa também levar tudo ao ponto máximo da reflexão, né? Nem lá e nem cá, né, gente? Não é porque a gente não conseguiu que também a gente tem que deixar para lá as metas. A gente olhar por que foi que a gente não conseguiu, o que é que aconteceu e fazer aquela autoanálise mesmo, autorreflexão e pensar por que que foi que eu não consegui. Eu não consegui por conta dessa circunstância, mas eu consegui colocar em prática uma coisa parecida, ou de uma outra forma, ou com uma outra pessoa, uma outra situação, ou com um valor menor. Mas o que foi que eu consegui? E não deixar de lado também e não levar e desistir dessas metas. Não, é para levar sim elas para o próximo ano também, mas a gente tentar entender que cada dia é uma evolução, que cada dia a gente está crescendo em algum ponto.
E aí a gente está evoluindo. Então, assim, a gente pega essas metas, a gente leva assim para o ano seguinte e não tem problema nenhum com isso, nenhum. A pressão, ela tá única e exclusivamente dentro da nossa cabeça. Claro que a gente tem muito, às vezes, a perspectiva do olhar do outro. E às vezes o olhar do outro, ele nos crucifica. Ele nos crucifica de um jeito que dói e como se a gente não tivesse caminhado com relação às metas que a gente colocou. Então a gente precisa abandonar esse olhar do outro e também abandonar esse nosso olhar tão crítico muitas vezes para nós mesmos, né? E a gente entender que sim, cada dia é um dia e um passo de cada vez. Se a gente pensa, né, com relação às metas, a gente sempre pensa em colocar as metas assim, de hoje para amanhã eu quero estar com 10%, daqui a 6 meses eu quero estar com 80%. Gente, não precisa ser tão agressivo assim. Se 1% por dia você melhorar, você vê que evoluiu naquela sua meta, naquele seu propósito, com certeza você já vai assim ter uma sensação imensa de felicidade, de progressão, de evolução. Isso faz um bem danado a gente não se maltratar tanto e a gente olhar que o pequeno 1% por dia também faz diferença no nosso processo, tá? Então, eu acho que essa reflexão vale a pena, é uma reflexão mais diferenciada, uma reflexão assim, olhando realmente por dentro e olhando que cada dia do nosso processo é uma evolução. Lembrando também, gente, dentro desse processo e dentro dessa evolução que pode ter sido de 1%, de 5%, de 10%, de 15%, 20%, de 80%, ou até de 100%, né, das metas que você colocou aí para 2025, mas lembrar também o quanto é importante celebrar e comemorar essas metas. Esses dias minha filha perdeu pela primeira vez o primeiro dentinho dela. E eu me lembro que eu fui buscar ela na escola e ela tava com o dentinho na mão. Era um dia de semana e tal. E aí nossa, eu peguei ela no colo e vibrei assim, falei, nossa, que legal, poxa, muito bom, primeiro dentinho, que bacana, não sei o quê. E fiz aquela festa e depois nós combinamos, eu falei pra ela, o que que você gostaria de fazer para celebrar esse primeiro dentinho que caiu? O quanto é importante esse momento para você? E aí ela falou: eu quero fazer um passeio aqui numa festinha que estava tendo aqui na região, né, da nossa cidade. E aí, inclusive, também o papai estava trabalhando nessa festinha e ela falou: mãe, eu quero brincar nessa festinha, eu quero ir lá passear nessa festinha. E eu levei ela para passear nessa festinha em comemoração ao primeiro dentinho que caiu. Além de prestigiar o papai, claro, nesse momento, né? E aí, gente, foi uma delícia, foi muito gostoso. O que é um dente caindo no meio da multidão, no meio da correria do dia a dia, no meio do caos do final do ano? Gente, mas é importante a gente celebrar. É importante a criança entender que aquilo é uma mega evolução no processo dela de crescimento. E é importante ela entender que a gente precisa comemorar sim as pequenas coisas, porque a gente às vezes fica esperando, eu quero, nossa, eu vou esperar a formatura, eu vou esperar o casamento do meu filho, eu vou esperar o nascimento, eu vou esperar a conclusão do curso, eu vou esperar isso, vou esperar aquilo, sempre eventos muito grandiosos para a gente comemorar. E não, dentro do processo, dentro desse 1% que a gente está falando, que a gente pode chegar na nossa autorreflexão aí, a gente precisa comemorar e celebrar sim as pequenas conquistas. Se você saiu do zero pro 2%, você precisa comemorar, você precisa entender que isso é uma evolução e precisa entender que isso precisa ser celebrado sim, porque você ainda vai ter mais gás, você ainda vai ter mais força para você continuar no seu projeto, tá? Então lembre-se dessas duas coisas super, ultra, mega importantes, que 1% também é evolução, que celebrar é muito importante, tá?
e que você precisa sim fazer uma reflexão das suas metas e lembrar que você evoluiu de qualquer maneira, seja nas metas que você propôs para esse ano de 2025, ou seja em novas metas que foram se agregando pelo caminho, devido às situações, devido às circunstâncias, devido às questões que foram aparecendo durante o ano de 2025. Mas eu vou te dizer uma coisa com plena certeza: é impossível, impossível você não ter evoluído em alguma coisa em 2025, tá? Então, abandona essa camisetinha de super-homem, super-mulher para tentar dizer para você mesmo: olha, eu sou sim um super-homem e uma super-mulher com o meu 1% de evolução. Eu sou sim o super-homem ou uma super-mulher com o meu 2%, meu 5%, 15, 20, 10, 80, 100%. Seja lá qual a porcentagem que você atingiu em 2025, tá bom? Ok, gente? É isso a minha reflexão de hoje. Que você consiga realmente fazer essa experiência de antecipar sua reflexão de 2025 com calma, com cautela e também aproveitar aí o final do ano para celebrar essas conquistas que você teve em 2025, tá bom? Lembra, gente, curta, comenta, compartilha, manda para um amigo que está precisando ouvir isso, se inscreve no meu canal, faz aí contribuição para girar o meu trabalho. Eu agradeço demais, demais, demais por tudo que vocês vêm contribuindo aí com o meu trabalho e eu tenho plena certeza de que ele evoluiu, sim, e muito foi pela contribuição de vocês, tá bom? Um beijo enorme no coração e até o próximo mês. Sim, porque teremos vídeo em dezembro, no meio do caos de dezembro, com certeza. Beijo no coração, gente, e até a próxima.